Saudações, pessoal! Hoje eu venho até o Autódromo de Interlagos, um lugar bastante especial para comemorar os 60 anos de um ícone, o Ford Mustang. A gente vai ter um bate-papo bem legal sobre isso a partir de agora. Então vamos lá. Bom, 60 anos de Mustang, né? Você vê como é um carro que eu acho que não é nem falar que envelheceu bem, mas é um carro que vai muito bem nesses 60 anos, né? Eu acho um carro muito importante, sobretudo. Ele se tornou um carro global desde a geração passada, né? A sexta geração, ele se tornou um produto global. E a gente aqui, como América Latina, né, América do Sul, enfim, é a primeira vez que a gente vai ter, a segunda vez agora, né, com esse Mustang, que a gente tem ele de forma oficial. O que foi preparado nessa época, dessa transição de deixar de ser um produto 100% americano e se tornar um produto global de fato? Aonde que a Ford global entrou ali para realmente adaptar o Mustang em vários mercados, como a gente tem hoje? Eu falo, você Bom, fala, eu vou Xande, vai lá. falar, sim, vou falar porque aqui a gente tem alguma coisa mais ligada a desenvolvimento, né? Então, como você falou, Renato, primeiro, vamos ter atenção às proporções, obviamente, isso aqui é um ícone, então quando você muda um ícone você não pode errar, certo? Mas você imagina que o Mustang hoje ele é vendido na Europa, com leis europeias, certo? Ele é vendido na China, ele é vendido na América do Sul e ele é principalmente projetado inicialmente para os Estados Unidos. Então você vê quantas leis diferentes de crash test, de emissões de combustível e tudo mais, que é esse que é o peso de ser um produto global, certo? Então, aerodinâmica, obviamente. Então, esse é o grande desafio que a gente tem que equalizar sem que você tenha produtos totalmente diferentes, ele tem que ser igual. Praticamente igual. E muitas vezes é impossível ser exatamente o mesmo carro. Eu acho que o que é interessante, assim, analisando a história do Mustang lá na década de 60, é que ele iniciou um segmento que é o de pony cars. Então esse pontapé inicial, eu lembro de ter feito matéria já com exemplar de 65, 66, e justamente você pesquisa para fazer roteiro e você encontra catálogos de opcionais à época que você tem aquela máxima que um Mustang não era igual ao outro, porque você tinha uma infinidade de opcionais no catálogo, desde bagageiro na tampa do porta-malas, uns até mais ou menos, né, de gosto duvidoso esteticamente falando, mas que vendia muito e assim, cada pessoa customizava de uma forma, né? Painel rally, aquela coisa toda. E uma coisa interessante, até falando dessa sétima geração, é que eu acho que eles foram beber isso, tem até aqui no fundo, né, esse design do passado, ele voltou, né? Ele voltou antes, né, mas agora ele realmente, essa inspiração, a partir de, sei lá, 2005, 2000, por aí, 2006, que houve uma certa indústria automobilística, ela acabou trazendo coisas de volta, né? Esses carros icônicos, né? A Ford com o Thunderbird também, que é um carro que saiu e voltou, né? Sim. Mas acho que o Mustang, uma das coisas que mais chama atenção para mim é ter criado o conceito de pony cars e mesmo que ter ficado nele também, né? Usou motores grandes, deu foi até os muscle cars, de certa forma, mas a ideia do pony car eu acho que está sempre presente, de ser um carro, de certa forma, compacto, né? Principalmente no padrão americano, né? Eu acho que esse é um grande legado do carro em 60 anos de história, ele não perdeu a identidade, né? Sim. Acho que a Andrea pode falar um pouquinho desse trabalho de design, desse desafio. Né? Na verdade, assim, desde a quinta geração, quando ele se tornou global, todos os centros de design puderam contribuir, tá? Então a gente sempre desenhou na sexta e na sétima geração, todos os centros de design contribuíram. E o que eu acho muito legal que você falou de 2005 foi quando a gente lançou a geração 5, que foi o Boss. E ele foi realmente uma volta Sim. aos primeiros, porque a gente veio numa evolução de design, mas não tinha aquela vamos lá, não tinha ainda a tradição, porque ainda estava começando. Quando a gente percebeu que quando foi feita a quinta geração, que ele ia ser feito, falou assim, cara, olha o carro que a gente vai fazer. É um carro que já tem um legado, vamos pegar ele. Então, a volta o Boss, você olha pro Boss, ele tem muita coisa da primeira, da segunda, tem da terceira e da quarta. Da quarta um pouco menos, porque a quarta foi aquele New Edge, então foi uma revolução no design mesmo. Mas a partir do Boss, a gente parou e falou assim, cara, peraí, a gente tem um legado surreal. A gente tem um carro que na época tinha quanto? Uns 30 anos,
É, 40 anos. 40 anos. Eu sou designer, não sou engenheira, gente. E a gente tem um carro de 40 anos hoje em dia. Que carro tem 60? E junto com esses 60 anos a gente tem a 7ª geração. Então é tipo assim, hoje o Stampede, que é a 7ª geração, ele é realmente um marco, porque 60 com a 7ª geração nenhum outro tem. Então isso é muito legal. E em que momento, quando a Ford decidiu transformar o Mustang num produto global, em que momento a Ford precisou da ajuda, vamos dizer assim, das outras engenharias para tornar o carro global? Eles falaram assim, não, a gente precisa agradar... Porque o Mustang sempre foi um produto 100% americano. A gente sabe que os Estados Unidos tem um mercado muito peculiar, são produtos feitos para lá, inclusive, né, específicos para o mercado americano. Foi difícil fazer a Ford tirar essa identidade 100% americana e deixar ele mais global? Ou eles falaram assim, não, esse produto aqui ele já está pronto do jeito que está para ser um produto global já? O que aconteceu, na verdade, é o seguinte, o mundo inteiro queria o muscle car americano. Então, esse era... tudo bem, vamos pensar na Europa, vai? Que você tem grandes diferenças ali para desenhar veículo para esse mercado americano e europeu. O europeu não queria um esportivo europeu, ele queria um esportivo americano, muscle car. Então, não era para ser mexido nisso. Era para ser mexido, faça o que você precisa fazer para você ter crash test, para você estar dentro das leis europeias. Então, daí o desenho já foi feito durante o desenvolvimento, se eu não me engano, da geração 6. Então, a geração 6 já foi pensado com a Europa como requirement, que a gente fala, desde o início do projeto. Então, não era para mudar. Na verdade, era para evoluir para os Estados Unidos e era essa equação que todo mundo quer. E até uma coisa curiosa do Mustang historicamente, né, é que ele não deixou, tirando o Mustang fase 2, teve aquela fase com 4 cilindros, né, e realmente um carro que perdeu um pouco de identidade e tal, mas... Mas você sabe por quê? A gente estava com uma crise de petróleo. Sim, crise do petróleo, sim, né, mas eu digo, eles pararam aquele momento e ficou... Perdeu um pouquinho a identidade do momento. Ele perdeu. Sem o V8, né, eu cheguei a andar em um V6, um canal... V6 Cologne, né, que é um motor usado na Europa também, né, pelo Capra e tal. Mas o que é bacana, assim, a crise do petróleo ela acabou com vários carros, né, porque mesmo os que continuaram V8 tinha uma taxa de compressão baixa, enfim. Mas o que eu achei interessante é que esse Mustang da 7ª geração, ele traz o V8 e o 4 cilindros, que hoje tem 315 cavalos lá fora, né. Eu acho fantástica essa ideia do downsizing aplicada num carro que... Depois da crise do petróleo, virou 4 cilindros e todo mundo falou, meu Deus, que terrível, não são 4 cilindros. E hoje isso tem 315 cavalos, né? Então eu acho essa parte da engenharia, também o trabalho da engenharia nesse sentido, muito interessante. Muita tecnologia, né? Você consegue chegar nos níveis de emissões próximo de zero, porque é isso que está acontecendo com esses motores de alta tecnologia, e tirar essa potência, você acaba... É um custo muito mais baixo essa versão, certo? Mas também tem a potência que muita gente ali para ir trabalhar não vai precisar muito mais do que isso, certo? Sim, sem dúvida. E você tem a opção, por outro lado, de 488 cavalos para você quer colocar numa pista, você quer fazer alguma coisa mais agressiva, você também tem a opção. Então isso te dá escala. Se você não tem a escala, você não consegue sustentar o V8 também de 488. Então você tem uma fábrica que precisa fazer 100 mil, 150 mil carros por ano, porque senão não tendo escala o projeto não se paga. Então usar a tecnologia do jeito que você falou mesmo, para que tenha uma entrada de preço e escala. Sem dúvida. Perguntando um pouco mais do design, principalmente por conta da 7ª geração, né? Ele é um carro que ele tem muito do que são as gerações passadas, mas ao mesmo tempo ele é muito pra frente em linhas, né? Um carro mais reto, carro mais vincado. Isso é tendência dos novos produtos da Ford. O Mustang realmente ele vai estrear essa nova identidade da Ford de ser um carro mais futurista, mesmo assim preservando o que a gente tem das características do Mustang, né? Aquela lanterninha com as três, né? As 3 barras, a frente mais bicuda, né? Aquele capô mais comprido.
Na verdade, isso de você falar assim, ele mais, como que você falou? Qual foi o termo? Mais vincado. Mais vincado. É uma tendência para o Mustang, né? Porque o que a gente tá falando? A gente tá falando de um muscle car, certo? E quando... Eu acho isso muito engraçado. Quando a gente pega a 6ª geração, esquece a 7ª, não tinha. Você fala, nossa, que carro forte, que carro musculoso. Cara, a gente conseguiu fazer algo mais musculoso ainda. O porquê do vinco? Eu sempre brinco que a 7ª geração foi a 6ª, só que a 6ª é um cara com 15% de gordura. A 7ª é um cara com 7% de gordura. Então você consegue ver muito mais e é muito mais forte. São raios muito mais curtos, né? A junção entre as superfícies criam esses raios muito mais curtos, projetando o carro para fora. Então, sim, é uma tendência para o Mustang, porque o Mustang pede isso. Ele pedia mais força. E cada vez que deixarem na nossa mão, né, chefe? Acho que a gente vai dar mais força ainda. Até aproveitando e perguntando sobre essas partes de desenvolvimento. O Mustang é um carro muito importante, né? Um carro muito emblemático, sobretudo para os Estados Unidos. Quando a Ford está desenvolvendo esses carros, o que a Ford leva em consideração hoje para preservar um Mustang? O que o cliente pede que fala assim, não, isso aqui jamais pode mudar em um Mustang, independente do ano que seja, da geração que for, ele ainda vai permanecer tendo aqueles detalhes, aqueles itens, enfim. O que faz hoje do Mustang ser um Mustang? O que é a característica do carro hoje? A primeira coisa não é visual, é emocional. É isso, o Mustang ele é um ícone, ele tem tradição, ele tem história. E isso, a pessoa já, quando ela quer comprar um Mustang, ela quer um Mustang. Não venha com qualquer outro carro, pode ser mais caro, mais potente, ela quer um Mustang. Mas tem coisas que a gente não vou falar que a gente não vai mexer, porque o design sempre vai evoluindo, né? Mas tem coisas no Mustang que você tem desde da primeira geração até essa. As 3 barras na lanterna, que hoje a gente estendeu para os faróis. Que antigamente a gente tinha só luz de assinatura com 3 barras no faróis, na última geração, na 6ª. E agora a gente tem ele claramente 3 elementos no farol. Isso você não vai tirar. Eu acho que você nunca vai tirar o 2x2 do Mustang, dos bancos, porque é clássico. Você vai comprar um Mustang, você sabe que é 4 pessoas. Acabou, é isso. Tem o que você espera da altura do carro, que eu acho que, claro, a gente vai adaptando esse pouquinha coisa mais alto que o anterior, tá? Eu acho que as proporções, as né, proporções ele tem que é algo manter. que desde a primeira geração há um respeito entre as proporções. Fala um pouquinho mais sobre tem. isso. Se você olhar até aqui, sempre tem. A gente sempre tem um capô muito mais longo, a gente tem a parte da porta muito maior. Quando você olha, você nem acha que tem banco atrás. E a traseira bem curtinha. A traseira sempre muito vincada. Então a proporção sempre vai ser essa. Mudou um pouco na 2ª geração, pelo que a gente já conversou. Sim. Né? Mas depois Voltou disso... para trás. A gente voltou. E a gente vai manter isso sempre. E aí você, obviamente, vocês falaram do V8, certo? Motor V8. E não basta ser um V8. Ele tem que ter, né, a presença que é feita de 2 formas. A terceira pode ser falar para o seu vizinho, mas 2 formas. Uma é o ruído característico, e aí você ter várias formas de controlar o ruído, desde o silencioso para às 6 horas da manhã você não quebrar o vidro da casa de ninguém quando você ligar o carro para ir trabalhar, até o que você pode quebrar o vidro, então tô aqui. E a outra é no próprio design. Se você olha o capô dele parece que ele está querendo explodir para cima. Precisava ser assim? Não precisava ser assim, mas por que ele é assim? É para ele parecer que realmente ele é musculoso, ele é forte, tem uma potência ali debaixo daquele capô. Que ele está segurando um motor que vai te entregar tudo isso que o Alex falou, né? Se vocês olharem da primeira geração, Sim, o capô sim. já era assim. Essa questão do desenho, mesmo o desenho atual do capô da 7ª geração, que parece um scoop, né? Ele tem uma ideia bem própria, né? Como tinha nos clássicos. E o que eu acho mais interessante é que a Ford, nessa era de eletrificação, ela criou o Mach-E como um Mustang
o cara gosta de Mustang vai continuar tendo Mustang, né? Então o Mach-E é tipo uma licença poética, de certa forma. Nessa briga de marcas e tal, o Mustang ele se sobressaiu, né, por ser um carro que continua com o espírito V8, né? Eu acho que para quem gosta de carro, no meu caso, falo muito de carro clássico, né? E para quem tem carro antigo e Mustang antigo, o V8 ele é uma seita quase no bom sentido da palavra, uma ideologia, melhor dizendo, né? Eu acho que isso é uma coisa que cativa muito as pessoas, né? E às vezes que eu peguei o carro para testar... Até com a foto atrás de vocês aí do Mach-E com o V8. Às vezes que você falou do modo silencioso, mas às vezes que eu peguei o carro para testar, para avaliar no canal, eu não botei no modo silencioso de partida nenhuma vez. Cara. Não tem como. Não tem som do V8 toda vez que dá uma partida. Não, você põe no máximo, o mais ruidoso possível e sorriso no rosto, certo? E tremendo também, né? Acelerando e Então, tremendo. mas aí você falou, ok, daí a Ford vem com o Mach-E, que é silencioso. Sim. Que paradigma é esse? Você acabou de me falar que você tem que ter o V8. Sim. Para que o nome seja... Sim, mas eu acho que a grande sacada foi criar um Mach-E que é algo inspirado no Mustang, mas o Mustang ele ficou preservado, de certa forma, dentro dessa ideia, sabendo que rivais e outros concorrentes acabaram ou terminaram a sua jornada ou mudaram. Enfim. Infelizmente, né? Eu acho bem interessante essa sacada da Ford, pelo menos por alguns anos. Tem que ter muita teremos. coragem como uma companhia de você tomar um passo desse, mas o que está por trás disso? Nós estamos no meio de uma grande transição de matriz energética e sustentabilidade do mundo que a gente não pode negar. Sim. Então a gente tinha que dar um sinal de que sim, o Mustang tem um V8, esse que é o DNA de 60 anos, mas o mundo está mudando, a gente precisa estar pronto para o mundo. Olha só esse novo bebê aqui que veio. Eu tive durante 2 anos Mustang, eu tenho uma esposa e 3 filhas, as 3 dirigem também, então assim, todas sempre se sentiam as rainhas da estrada quando estava no Mustang. Eu gostava ainda mais do que delas do carro. Nos últimos 4 meses minha esposa está com o Mustang Mach-E. Ele é um santuário dentro dele, né? Então você realmente está ali, é de uma pessoa, é de um cliente refinado, é de um cliente, né, que presta atenção nos detalhes, nos materiais. Então, apesar de ser um Mustang, ele também faz 0 a 100 em 4 segundos, certo? Menos Só que, até. Exato. Menos até. Exato. Então, assim, minha esposa está ela tá hoje gostando mais do carro do que de mim, né? E falou, se você tirar o carro, vamos ter problemas. Então isso que é a beleza, né? Você está criando uma família do ícone, pensando na sustentabilidade no futuro, pensando no clientes bem diferentes e tá dando certo dos dois lados. Até aproveitando que a gente estava falando de ronco e tudo, eu lembro que na apresentação que a gente teve há uns 15 dias, eu acho. Por aí, né? Uma das funções, inclusive, que eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um vídeo dele, eu acho que tem mais de 500 mil de visualizações esse vídeo. Sério? Que foi um brasileiro que inventou o tal do carro acelerar sozinho. Quem que teve essa ideia e como que apareceu essa ideia do carro acelerar sozinho? Você tem... Eu não sei quem foi o engenheiro, a gente vai correr atrás e vai te falar. Foi uma das coisas mais deve bem ter sido boladas. um time, né? Mas e é uma patente brasileira e Ford, então agora feita aqui, né? Então isso é muito sensacional. Nossa, é muito legal aquilo, é muito legal. Mas esse tipo de ideias, geralmente, como que é o processo criativo? Você tem um engenheiro-chefe, que é um engenheiro que tem que tomar as decisões dentro do programa. E essa pessoa é um americano hoje, essa pessoa tem que ter um conhecimento profundo das perguntas que vocês estão fazendo pra gente aqui, né? De o que esse cliente realmente aprecia e tudo mais. Mas também chega numa hora eu sei porque eu já fui engenheiro-chefe de 2 grandes produtos também. Então, chega uma hora que você chega num nível de profundidade das discussões, design thinking e tudo mais, que você tem que, assim, o que o cliente não sabe que ele precisa, e no dia que eu mostrar para ele, ele vai falar, não posso viver sem isso. Esse é o tipo para chegar nessas sacadas divertidas e tudo mais, gamification, certo? Hoje as telas com games, em forma de games, é muito disso também. Então o engenheiro-chefe durante esse processo não é uma pessoa ou duas que
que criam isso. É um processo que faz com que essas ideias apareçam, e nesse caso aqui, por isso que eu estou falando, até perguntei para quem que é o engenheiro, porque é um grupo de engenheiros que fala, poxa, a gente achou uma coisa bacana, se a gente conseguir executar isso daqui, desculpa o francês, vai ser do cacete. E aí é um grupo que tem de software, de hardware, que tem que garantir que consegue fazer uma execução, que também não adianta uma boa ideia, uma execução ruim. Sim. Né? Então é um processo. Mas a gente pode pegar Eu vou equipe, atrás eu acho que vale Eu a achei pena. muito legal. Não, a Achei gente muito vai legal, atrás porque disso. assim, a graça do carro, entre outras coisas, é lógico, é acelerar ele. E a gente sabe que está cada vez mais difícil você poder acelerar um carro hoje em exato. dia. Então assim, você poder acelerar o carro parado fora dele, eu achei genial essa ideia. Eu achei muito legal. Anticuriosos, né? Chega alguém e encosta ali, você... Igual eu achei aqueles muito legal. videozinhos, né? Outro Sim. detalhe que eu achei muito legal, inclusive, isso é mais parte de design, foi que vocês tematizaram o painel de instrumentos do carro agora. Sim. E você tem um tema clássico dele, Sim, né? Que é o tema do do Fox Fox Body. Body. Isso também achei muito legal. Porque é de fato você aproveitar bastante o infotainment do carro, que mudou completamente. Sim. Né? É um novo Sync agora, né? Bem mais moderno. E ele é uma tela visual com duas integradas, né? Então ele é bem legal e ele tem essa inclinação para fazer o cockpit. Isso é muito sensacional. E se vocês perceberem, além disso do gamification, do painel do Fox Body, todas as animações do Mustang, elas cresceram de maneira assim estrondosa. Foi crescendo, dos últimos, da sexta geração pro Mac. Esse tá incrível isso, porque a gente tá trazendo tudo isso que o Alex falou, tipo, a gente tem que pegar o que o cliente fala, nem ele sabe o que ele quer, e a gente tem que traduzir um desejo incubado em material dentro do carro, sabe? Então, às vezes esse negócio de puxar a tela lembrando da tradição. Tem algumas coisinhas no carro. A traseira dele é do primeiro 67, mais ou menos. Tem umas linhas bem parecidas. Então, isso é muito legal. A gente vai, mas aí a gente dá... Opa, peraí, deixa eu pegar isso aqui que... A pra própria trazer questão de visualização de painel, que é uma coisa bacana, né? Como na sexta geração, né, tinha visual antigo ou visual mais esportivo, enfim. Isso é muito interessante para quem dirige também, né? Sim. Você vê subindo já a rotação aqui, enfim, né? É funcional, né? Sim, é funcional e é nostálgico, né, ao mesmo tempo. o esportivo, né? Que é uma Sim, barrinha que sim. vai... Tá, sei qual é. Até puxando mais pelo interior, eu acho que eu não sou um grande apreciador assim de versões antigas de Mustang, né? Mas é mais o Belotti. Eu confesso que sou meio ruim para lembrar anos e gerações, mas eu acho que de fato essa foi a geração que mais mudou internamente. Acho que dentro Sim. do Mustang. Acho que foi a Sim. mudança mais significativa Sim. que teve, pelo menos em 3 gerações, acho que tranquilamente é o carro que mais mudou. Isso foi uma necessidade que a Ford enxergou de, não, tá na hora de a gente mudar esse interior, tá na hora de a gente impactar um cliente novo, ou isso era uma coisa que já vinha dos clientes falando, pô, eu queria um carro mais moderno por dentro, um carro mais futurista, porque você espera mudanças por fora. Sim. Né? Mas um carro mudar muito por dentro realmente chama atenção, né? Não, o Mustang ele sempre teve, desde todas as gerações, um painel bem retinho, então era bem horizontal. E sempre se lembravam, né? E sempre se lembravam. Só que a tendência de design está mudando. Então a gente precisa colocar o motorista em foco. E a gente foi segurando por causa da tradição do Mustang, de ter aquele painel bem horizontal. Só que a gente viu que chegou uma hora que também não adianta a gente ficar só copiando as coisas, porque é o legado. Não, a gente tem que seguir a tendência. Se a gente não fizesse assim, ia ficar bonito? Gente, ia. Só que dessa forma a gente coloca ainda mais o motorista em foco. E quando você está falando de Mustang, você não está falando de um carro qualquer que você... eu vou pegar aqui você dirigindo o carro, não. Eu não sei, eu pelo menos a primeira vez que dirigi o Mustang eu entrei com medo, porque eu falei, eu vou dirigir esse carro. E quando você sente que tá tudo ali à sua volta, ao seu toque, é sensacional. Você vai ganhando confiança. Exato. Né? Exato. E esse cara, esse último, ele veio
para isso, para te deixar confortável e você ter medo na hora de abrir a porta e falar, meu Deus, vou ter que dirigir isso. E quando você se sentar, você se sentir extremamente seguro e falar, eu vou dirigir este carro. É que acho que os carros hoje em dia também, felizmente, né, eles têm uma série de itens de segurança que auxiliam muito no motorista, né? Você pega versões mais antigas que não tinham controle de tração ou um controle de tração mais primitivo, né, digamos assim, o motorista talvez tivesse que dirigir com mais cuidados, enfim, né? Pneu diagonal, essa coisa toda, né? Mais antiga, mais antigamente, né? Eu acho que isso é uma coisa que veio para ajudar muito, né? Realmente. Não, essa versão, eu acho que você tocou no ponto fundamental. Mudou muito a dinâmica dele. A estrutura dele é 30% mais rígida, o assoalho, então torções e tudo mais, muito melhor. Todo o sistema de shock absorbers, para mim é mais fácil ver as palavras em inglês, os amortecedores, certo? Magnéticos e tudo mais, mas o controle de estabilidade é um outro nível, E aqui a gente até estava conversando com o pessoal sobre as experiências das pistas de corridas e tudo mais que a gente traz para o desenvolvimento dos carros. Essa é uma área fundamental. Então, o que a gente faz nas categorias de corrida, com relação a controle de estabilidade, essa geração teve o benefício. Então, essas sacadas de software estão todas nesses carros. Então, você está dirigindo 488 cavalos na curva, com chuva, você sente a firmeza de que se você acelerar, ele está indo e ele também não está deixando você errar. Então, eu acho que você tocou no ponto fundamental dessa geração. A evolução que ele teve versus a última geração é estrondosa. Não, sem dúvida. Se comparar com as mais antigas, então... Não, muito maior. Mais ainda, né? Diferencial blocante, essas coisas. O que eu acho interessante do Mustang é que ele é um carro muito moderno, mas você dirigindo ele, você tem aquela sensação de um carro old school ainda, né? De ser aquele carro barulhento, aquele carro com aquela direção pesada, né? Eu acho interessante esse trabalho que a Ford fez com o carro de você trazer as tecnologias, direção semi-autônoma e por aí vai, né? Uma série de coisas que o carro tem. Mas se você fechar o olho, você se sente num carro antigo dentro dele, né? Num carro mais clássico, nesse V8 raiz e tudo mais. E assim, como que a Ford conseguiu trabalhar tudo isso para manter o V8 ainda em alta, né? Porque a gente sabe que a própria legislação dos Estados Unidos está cada vez mais séria, ela está cada vez mais difícil você conseguir manter motores grandes, né, e atender uma normas e uma série de coisas. E aonde que a Ford vem trabalhando para manter esses motores que ainda é um V8 boconas enormes de pistão ainda e tudo mais, 5.0, né, a gente vê bastante os motores mais novos, né, principalmente os europeus, diminui o seu tamanho, né, e aumenta com turbina e uma série de coisas, e a Ford ainda mantém um aspirado raiz atendendo às normas, né? Tipo, aonde está a mágica para isso acontecer? Você comentou sobre emissões, mas também você falou um pouquinho de ser raiz nos outros aspectos de direção também. Você tem o top da tecnologia, que sistemas de direção e tudo mais, mas você faz uma tunagem para um DNA, ou seja, você tem o moderno, mas na sua mão aquela direção firme é proposital. Aquele ruído que pode incomodar um monte de pessoas é proposital. Então tudo isso é tunagem com tecnologia, né? E aí quando a gente vai para o motor, a parte de emissões é o que mais se tem hoje de tecnologia no mundo para você conseguir chegar em nível de emissões. Agora, isso sozinho não basta. A frota da Ford precisa balancear também o que ele tem a mais de emissões, certo? De emissões gasosas. Então por isso que o Mach-E, o Mustang Mach-E é interessante. Porque agora você está pondo uma família que um é zero poluição e o outro é um V8 de alta tecnologia que emite o menor possível dentro da tecnologia do V8, mas acima de uma média. Então eles se contrabalançam e isso ajuda a gente poder vender os dois, certo? Interessante. E isso
isso na Europa, isso aqui no Brasil, com as leis do Brasil também, a gente também vai contrabalanceando também. Você tem que ter veículo de bem menor emissão para poder vender um Mustang. É aquela salada da dieta, né? Você come uma coisa aqui, mas depois aquela saladinha para dar um equilíbrio. É isso aí. As leis de emissões globais, elas permitem você fazer pegar a sua frota inteira e fazer esse balanço. Agora eu queria fazer uma pergunta para cada um. Para você, Alex, o que você acha mais importante no Mustang? Eu acho que é não perder esse DNA, né? Esse DNA, tudo isso que a gente falou aqui, certo? Essa emoção, esse medo. As primeiras vezes que eu dirigi o Mustang, eu tive medo também. Todo mundo. Né? Tração traseira, igual você comentou, as gerações anteriores, você tinha que saber dirigir, não era um carro para qualquer um. Mas mesmo as novas, né, ele impõe em cima de você, ele é um Mustang, entendeu? Você entra pequeno no carro e aí conforme você vai aprendendo e tal, você fica grande. E quem dirige um Mustang na rua, todo mundo te dá tchau, você fica mais bonito, né? Fica bem mais bonito. Todo mundo te dá tchau, todo mundo fica olhando, todo mundo foto, né? tira foto, que carro que é esse e tudo mais. Então, eu acho que esse DNA, esse conjunto, né, não se pode perder, né? Isso é um ícone, né? É o resumo de ícone. E pra você, Andréia? Além de tudo isso que o Alex falou, eu acho que o Mustang ele impõe respeito. Cara, desculpa, se eu vejo o Mustang vindo, eu já dou 7 e saio. Eu não vou ficar ali segurando o cara, porque primeiro eu quero que ele acelere e eu ouça, né? Então, eu acho que ele tem isso. Então, ele tem toda essa paixão, toda essa tradição, e ele tem, sim, o seu respeito. E a gente da Ford ama. O Mustang é um ícone mundial. E pra gente que trabalha com ele, cara, é sensacional, é tipo, aquece real o coração, sabe? Quando você vê. É bem gostoso. Eu acho que uma história bacana é o seguinte, hoje nós temos, a Ford tem 1.500 engenheiros aqui na região. A gente trabalha não só com Mustang, mas F-150, Ranger Global, a gente trabalha com Mustang Mach-E, com todo o portfólio global da Ford, certo? E a gente faz tecnologia de ponta aqui do Brasil. Então, essas 1.500 pessoas estão bastante conectadas com a estrutura de projetos dos Estados Unidos. Fazer isso por aqui, e a gente só vê uma tendência aqui pela competência da nossa equipe de crescer mais e mais. Estando aqui hoje conversando com vocês, tudo isso que vocês estão falando pra gente são coisas que a gente também percebe, coisas importantes que vocês veem no produto que a gente leva para os Estados Unidos, a gente influencia a mudança desses produtos. Então a gente tem muito orgulho, né André? Tem. Muito orgulho de trabalhar hoje na Ford do jeito que a Ford se reinventou. E certamente hoje tem um portfólio premium no mercado, se reposicionou como empresa e a gente tem muito orgulho de ver engenharia crescendo e a gente dá mais empregos de alto valor aqui para o nosso país. E fora isso, eu acho que assim, claro, eu nunca trabalhei em outro lugar, gente. Eu tô há 19 anos na Ford. É um ambiente... Você tem quantos anos então? 20. 30? Queria. É um ambiente extremamente colaborativo, porque você tem mentores, você corre atrás de qualquer pessoa vai te ajudar, vai te ensinar e você vai voar. Então eu acho que a gente tem um ambiente muito bom, né, Alex, lá dentro. Eu sinceramente... que tem que terminar em carro bom, né? Porque se não terminar em carro bom não adianta. Exato, e eu acho que esse ambiente se transfere, se traduz no que a gente entrega. A minha última pergunta é nostálgica. Vocês têm alguma, incluindo o Renato, alguma geração preferida no Mustang que não seja, lógico, a 7ª, né? Porque a minha é a 4ª. Minha geração preferida é a 4ª. Não só 94, aquele contexto todo, eu próximo tirar a minha CNH, enfim. E mesmo sem ter um Mustang, mas, putz, é um Mustang, né? Aquela coisa toda, enfim. Aí o GT com aquelas cores todas, Cobra, enfim, aquela coisa toda. E, então, para mim, a 4ª geração é a mais significativa, já de ter tido a oportunidade de andar em algumas gerações. E para vocês, de modo geral?
É como você falar, ok, dos seus 7 filhos, qual que você gosta mais, certo? Então, assim, eu adoro a 7ª, por causa da tecnologia e gamification, coisas que não se esperava anos atrás que um Mustang teria isso. Mas eu gosto daquele que está na tela ali, ó, o 2012 Mustang Boss 302. Eu acho que essa geração aí, esse Boss 302, ele deu um upgrade muito grande. Ele era um carro difícil de dirigir, não era muita potência para esse carro. Mas ele foi para outro nível nessa época aqui em termos de né, até onde o Mustang ia. Eu tenho um problema com as gerações, porque inclusive isso aí foi tudo eu que fiz há um tempinho atrás, desenhei todos, mas eu tenho um problema porque eu tenho um Mustang tatuado, eu tenho um 67 tatuado, e eu fiquei muito na dúvida entre fazer o Boss ou fazer o 67, sabe? Então eu fiquei... Aí o que eu fiz? Eu falei, deixa eu colocar os dois, peguei os dois que eu tinha feito há muito tempo atrás, coloquei, fiquei analisando, mas... Pra mim, eu acho que assim, a primeira geração é ainda no meu coração, a preferida, porque ela deu início a tudo. Então, eu ainda sou muito amorzinho com a primeira. Não, o que é muito importante, o que aconteceu com a primeira, né? Foi uma coragem enorme da empresa tomar aquela ação naquele momento. Sim. A previsão era vender um pouco menos de 150 mil carros em um ano. Vendeu 1 milhão de unidades em 18 meses. E isso foi uma revolução na época, né? E isso não se acerta 2 vezes na vida, uma coisa dessa. Então, a primeira geração, eu acho que teve a genialidade, né, de começar um segmento que ninguém nunca tinha visto, né? Sem dúvida. Olha, eu confesso que eu gosto muito do Shelby GT500. Nunca andei, mas eu acho um carro muito bonito. Ele era mais largão, ele era mais baixo, a roda era grande, a frente assim, a grade era mais pra dentro, né? O capô ia um pouquinho mais pra fora. Era negativo. Eu achava lindo aquele carro, era muito bonito. E o som do Supercharger, né? Assobiando. Eu acho lindo. E gosto muito da 6ª geração também. Eu acho que essa penúltima geração, eu acho que é um carro também foi muito bem... E, finalmente, né, a gente trouxe para o Brasil a 6ª geração, né, que foi uma luta nossa por muitos e muitos anos. E um projeto desse, se você não faz ele pensado desde o início, para usar com o nosso combustível e tudo mais, vai custar 10 milhões de dólares um projeto desse. Então a conta não fecha, não tem como você pagar um projeto desse, né? Você vai ficar muito caro. Então a gente conseguiu trazer a 6ª geração e você vê a quantidade que foi vendida. Sim, né? vendeu muito bem. E fazendo até um comentário nostálgico sobre a 6ª geração, a primeira vez que fui pegar esse carro, na fábrica da Ford ainda, eu liguei lá a trilha sonora do Bullet no Spotify, e aquele som de V8 com a trilha sonora realmente sensacional. Um V8 que borbulha, né? É muito único, né? É sorrisão no rosto esse carro. Agora, falando assim, Mustang, o que é mais legal quando a gente fala de Mustang, e a gente falando de geração aqui, cara, não importa. Eu tava falando isso um pouco antes. Normalmente, se você tem um carro e vai sair a nova facelift, como que a gente fala? Renovação dele, atualização. Cara, a galera já pega aquele carro, cara, eu preciso vender logo isso aqui. O Mustang, não importa qual você tem, de qual ano, de qual geração, não importa. Ele simplesmente não importa, porque ele é ele, e acabou. E o que a gente está vendo hoje aqui em Interlagos são mais de 400 veículos, eles estão fazendo a contagem, isso vai para o Guinness Book dos Records em termos de América do Sul. Eu aposto que esses 400 proprietários aqui não vão vender os carros deles depois do que eles fizeram hoje na pista de Interlagos aqui. Então eu acho que o valor de mercado do Mustang dos antigos e dos novos vão subir bastante. Não, olha, tinha muito, tem muito carro, né? Tá todo mundo parado ali embaixo, mas a hora que começou a entrar na pista, a gente foi olhar, você pegava da reta aqui principal até a junção lá embaixo, era um atrás do outro. Eu falei, meu, da onde veio tanto Mustang? Não, gente, eu me perdi vindo pra cá, né? Aí eu tava perdida porque o Waze me
Aí eu Segue falei, o Mustang. gente, aí eu vi o Mustang e falei, vou seguir. Aí era um na minha frente e um atrás de mim. Meu Deus. E olha que eu trabalho na Ford, mas quando a gente vê na rua, né, é muito Até a gente quer dar tchauzinho, né? exato. Não, é um carro que chama muita atenção na rua, né? Seja que ano for, o Mustang Não chama importa o atenção. ano. É o ícone, moçada. É ícone. Não se faz duas vezes na vida isso daí. Não, muito legal. Olha, pra mim, o assunto tá bom, mas todo mundo precisa ir pra casa também um pouquinho, né? Não, sem dúvida. Agradecer o convite da Ford. O papo aqui foi muito bom. O Renato também, revê-lo. A gente sempre se encontra em eventos, né? Sempre uma satisfação também. E sem dúvida, falar de Mustang é muito bom. Só não é melhor que dirigir, mas é bom falar também de Mustang. Tem que fazer um podcast dirigindo. Ah, sem dúvida. Colocar o Bolzani pra dirigir e a gente conversar atrás. Quero ver se a gente consegue Vocês não conversar. vão conseguir falar, gente. Gente, obrigada, viu? Valeu, É um prazer ter agradeço. vocês Obrigado, aqui com a André, gente. obrigado, Alex. Muito obrigado. Obrigado, Belotti. E é isso, pessoal. Bom, se inscreva no canal, deixa o like, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, a gente procura mais bate-papos aqui em podcast no Fã de Carro. Um abraço e até a próxima. Bom, obrigado pessoal pela audiência mais uma vez e a gente já falou de vários Mustangs aqui na garagem, mas em breve vai ter mais algum aí também da 7ª geração. Até mais.